É com uma imensa felicidade hoje, pessoal, que eu venho dizer que o canal chegou a 100 inscritos. 100 inscritos que foram fiéis e acreditaram no meu trabalho até agora, que gostaram das análises táticas, que sempre tiveram presentes, deixando o curtir, ou comentavam, e que sempre confiaram no meu trabalho e que sempre me incentivaram para chegar até aqui e desempenhar as análises táticas da melhor forma. Então, pessoal, agradeço a todos vocês que confiaram em mim. Muito obrigado. Sem vocês, nada disso teria acontecido. Mas como palavras não são suficientes para agradecer a todos vocês por essa meta e por essa realização aqui do canal, eu vou deixar aqui um conteúdo sobre futebol mundial, né? Um pedido do nosso inscrito aqui no canal. Espero que gostem. E, mais uma vez, pessoal, muito obrigado. Então é isso, espero que curtam o vídeo e valeu! Fala galera do canal Táticas e Futebol, espero que estejam todos bem. Bem pessoal, hoje iremos aqui comentar um assunto muito, acho que interessante, que vai agregar bastante ao nosso conhecimento de análise tática e sobre uma função que se revolucionou ao longo dos anos e que tem se mostrado muito importante nos papéis e nas análises táticas. Então bem pessoal, hoje iremos citar aqui a importância, né, dos líberos. Então vamos começar aqui basicamente no conceito de como que a gente vai falar sobre essa posição e essa função praticada dentro do campo. Atualmente, quando se trata de líberos, né, no futebol, a gente imediatamente associa o termo aos goleiros, né, dessa era moderna. Um goleiro que faz muito essa função é o Manuel Neuer, né, goleiro da seleção alemã e goleiro do Bayern de Munique. É um goleiro que revolucionou, né, essa função, que se posiciona mais adiantado, né, às vezes bate muito bem com os pés. O Ter Stegen também é um goleiro que bate com as duas pernas, né, é ambidestro, tem um passe longo muito bom. É um goleiro líbero também, que também é uma excelência nessa função, né. Mas voltando, a função de líbero ela foi ganhando novas atribuições, né, com o passar de todos esses anos. E, tipo assim, à medida que as estratégias do jogo foram se aperfeiçoando, né, esse papel de origem foi perdendo destaque. Então, como disse, os goleiros, quando eles assumiram esse papel, né, o Manuel Neuer como pioneiro dessa função, ela foi perdendo um pouco de brilho aos jogadores de linha e os goleiros passaram a ser exigidos a trabalharem com os pés, né, e terem um senso de posicionamento muito grande. Originalmente, chamavam de líbero aquele defensor, né, que trabalhava na linha de 3 zagueiros e era o zagueiro do meio, né, do miolo, o zagueiro central, que ele, por objetividade e por consequência, né, do sistema de 3 zagueiros, ele é o homem da sobra, ele não tem muitas obrigações de marcações individuais, ele é aquele cara que fica na sobra, né, e ele tinha total liberdade para se movimentar e conduzir o jogo, né, então é aquele elemento surpresa, né. Quando esse cara do meio, o zagueiro central, ele conduzia essa bola, ele era sempre um elemento surpresa. Porque com a bola ele seria um cara mais técnico, né? Se tornaria mais um meio campista. E sem a bola seria um zagueiro da sobra. Então era uma função que era muito, mas muito importante, né? Nessa era. Então o líbero ele era responsável, né, por aproveitar essas brechas que eram oferecidas pelo adversário e também, obviamente, né, tinha que defender. Então, isso era uma função, né? Obviamente ele era o homem da sobra, mas tinha que ajudar na marcação e na cobertura do seu companheiro de lado, né? O zagueiro pelo seu respectivo lado, seja pela esquerda ou seja pela direita. Isso acontecia muito antigamente no esquema tático adotado, né, pelas grandes equipes do futebol mundial, que eram os 3 zagueiros, os 2 volantes, né, os 2 meio-campistas e 5 jogadores ofensivos com o apoio dos alas e os 3 jogadores, né, que jogavam por trás do homem de referência, né, o sistema de 3-4-3. Então esse desenho ficou muito conhecido como um WM, famoso WM no futebol mundial. O que se percebeu nessa época é que muitas situações que os atacantes, né, dos adversários eles se encontravam em vantagem numérica sobre os defensores e os jogadores, né? Então sempre havia necessidade de um jogador
que estava sempre na sobra do seu companheiro de defesa, né? Contra duplas de zaga, sempre às vezes eram 3 contra 2. Então era muito complicado para essa dupla de defesa, né? Principalmente quando os laterais subiam para dar essa amplitude no ataque. Os seus companheiros de defesa, né, os 2 zagueiros, eles sempre, quando vinha esse contra-ataque, esse contragolpe, eles se encontravam em minoria, né? Eram 2 contra 3 ou um 2 contra 4, às vezes quando as equipes atuavam no 4-2-4, que era uma formação também que as equipes atuavam muito, né? Depois veio com a revolução do futebol moderno se tornar um 4-4-2, né? Que os pontas foram baixados como alas. Mas isso é um assunto para outro vídeo que a gente vai tratar no sistema 4-4-2. Então sempre havia essa necessidade, né, que um jogador tivesse ali na cobertura e aproveitar essas sobras. Por isso ele sempre atuava, né? Uma coisa muito importante, o líbero ele sempre atuava atrás da sua linha de zaga, né? Sem a obrigação de marcação individual. Era sempre o homem da sobra. Então é muito importante, né? E essa função ela ganhou muitos significados, né? Muitos jogadores fizeram sucesso sobre essa função e ela era tratada com um jogador que não tinha muita obrigação de marcar. Ele só tinha que se preocupar com o seu posicionamento e sempre tá muito bem na sobra dos seus companheiros, né? Caso houvesse algumas brechas em sua defesa. Mas o atleta tinha que ter sempre liberdade para armar o jogo e se aventurar, né? Para carregar essa bola na frente e poder chegar com um elemento surpresa, até mesmo para finalizar ou até mesmo para ser um elemento surpresa como cabeça de área. Agora, pessoal, tipo assim, existiram muitos jogadores sensacionais que faziam essa função, né? Bob Moore era um dos jogadores que faziam muito bem, né? Ele é considerado um dos maiores jogadores da história do futebol inglês, devido que ele tinha uma visão de jogo sensacional, uma liderança. Ele era um cara muito técnico, era um jogador criativo, tinha uma inteligência tática excelente, também marcava muito bem. E ele foi fundamental, né, para a Inglaterra conquistar a Copa de 1966, né? Então era um jogador sensacional. Um cara que tinha uma inteligência e foi muito importante para essa seleção ser campeã do mundo, né? Ele não foi o primeiro, né? Como tô deixando aí bem escritinho para vocês acompanharem junto comigo a linha de raciocínio. Ele não foi o pioneiro dos líberos, mas foi um dos primeiros a mostrar, né, essa qualidade técnica, jogando com a bola no pé. Então era um cara muito técnico, muito inteligente e era um cara completo, digamos, por passagem. Agora, um dos maiores, na minha opinião, que jogou muito bem nessa função era o Franz Beckenbauer, da seleção da Alemanha, jogou no Bayern de Munique. Era um jogador sensacional. Ele era um meia de origem, né? Ele jogou 3 Copas do Mundo, 2 jogando nessa função, né? Então, era um jogador sensacional, né? Então, ele teve esse grande sucesso, né? Jogando recuado, vendo o jogo de trás, né? Com essa bola nos pés, tinha postura, ele olhava reto, tinha um grande senso de posicionamento, tinha um passe excelente. E era um dos jogadores mais completos e versáteis do futebol, né? Marcava, armava, lançava, finalizava e fazia isso com uma extrema proeza. Ele era líder elegante com a bola nos pés, né? E, digamos por passagem, era um zagueiro artilheiro, né? Ele foi um dos mais influentes zagueiros da história do futebol da Alemanha, né? Então, ele que liderou o país, né? Para a conquista em 1974, sem contar, né, que ele ainda ganhou a Copa de 90, né, como treinador. Então, ele era um jogador sensacional, né, e como treinador também tinha uma visão tática excelente. Então, basicamente, o que falar desse jogador, né, era um jogador sensacional. E agora falando sobre, no meu ponto de vista, né, a mudança da função de líbero ficou mais evidente quando Lothar Matthaus, um craque, né, também lendário da Alemanha, camisa 10 passa a jogar mais recuado, né, por causa da idade, né, ele não era um cara técnico, mas
a idade foi chegando, ele não tinha mais aquele físico, né, para poder compensar isso. Então ele foi jogando mais recuado para poder ainda render, né, não ter tantas obrigações de ser um cara mais físico, ficar correndo atrás dos outros, mas ser um cara mais posicional e ter uma boa técnica. Então ele tinha talento de sobra, se torna um volante que contribui na organização do meio-campo da sua equipe. Então, basicamente, pessoal, o que falar dessa função, né? Essa função é uma função sensacional e que vem sendo evidente hoje, né? Os volantes eles têm agora contribuído muito bem para essa função. Não tem sido mais utilizada com jogadores de linha, né? Muito com jogadores que utilizam esses 3 zagueiros, mas era um zagueiro de sobra. Mas hoje quem tem essa obrigação, né, de armar e ficar um pouco mais para marcar são os volantes, né? E agora a pergunta que a gente sempre deixa: por que não existe mais esses líberos? Agora a gente responde de uma certa forma, né? O fato de serem jogadores com boa qualidade técnica, leitura de jogo, eles são distribuídos em novas funções, né? De meio campo para frente, como eu acabei de dizer. Agora, os volantes que são responsáveis por ser esse cara da técnica e marcar. Os volantes, eles não são apenas marcadores hoje em dia, pessoal. Não é aquele cara mais brucutu. Hoje em dia, os volantes também precisam ser marcados. Então, é uma coisa muito interessante de citar aqui. A função desse jogador criativo, joga recuado para armar, o time se dá de volante, né? Como eu acabei de dizer. O que chamamos de elemento surpresa. Koeman, jogador do Barça, né, do Santos, comandado pelo Johan Cruyff, ele era um excelente jogador, um excelente defensor, que ele tinha esse papel muito bem, né, de invadir a área como elemento surpresa para surpreender a defesa adversária, né. Então ele era um cara sensacional que fazia, né, esse ataque surpresa, que era um cara que chegava como cabeça de área, o cara que não era esperado, né? Então ele atacava a defesa, pegava todos os defensores adversários de surpresa. E para encerrar, né, pessoal? O volante ele é o maior acumulador de funções da equipe, né? Ele marca, organiza, arma, pega as sobras e lança, divide e ainda disputa as jogadas aéreas. Ele que dá o norte pro time, né? A direção. E quando ele avança, o time precisa ir junto. Se ele recua, o time deve acompanhar. Então é aquilo, quando ataca, todo mundo ataca junto. E quando defende, todo mundo deve acompanhar junto. Então, pessoal, a gente não pode confundir volante com líbero, né? Porque são 2 posições completamente diferentes. E o que podemos dizer, né, como conclusivo sobre essas posições e funções, é que uma posição recebeu muitos atributos da outra. Ou seja, foi um complemento da outra, mas nunca digam que os volantes são líberos, que são 2 posições totalmente diferentes. Podemos dizer que a função de líbero contribuiu para a função de volante no nosso futebol moderno. Então é isso, rapaziada. Espero que tenham gostado aí dessa breve análise tática aí que eu fiz sobre os líberos, né, que o nosso inscrito aqui no canal pediu. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para não perder nada por aqui. Se tem amigos que gostam de análise tática, que gostam de comentar sobre o futebol mundial, futebol brasileiro, indique esse canal para o seu amigo. Se tiver dúvidas, deixam aqui nos comentários que eu estarei esclarecendo. Se tiver sugestão também de vídeos, como o nosso inscrito aqui também deixou aqui no canal, o que influenciou para essa análise, deixem aqui nos comentários também que eu estarei analisando, estarei respondendo vocês aqui no canal. Beleza, pessoal? Agora é rumo aos 500 inscritos, conto com o apoio de todos vocês, mas, mais uma vez, muito obrigado, porque graças a vocês isso pôde se tornar realidade. Então é isso, pessoal. Um forte abraço, fiquem com Deus e se cuidem todos. Valeu, fui!